Meus irmãos, eu queria pensar numa resolução de ano novo. Afinal de contas, estamos terminando o ano de 2020, estamos entrando em 2021 e não podemos entrar sem estabelecer alvos. Uma pesquisa foi feita há alguns anos atrás e trouxe uns dados muito interessantes. Aquelas pessoas que entraram no ano e fizeram alvos, depois de 6 meses, 46% dessas pessoas estavam no trilho. E aquelas pessoas que tinham um objetivo, mas não escreveram alvo nenhum, daquelas 100 pessoas, só 4, depois de 6 meses, continuavam a andar no trilho. Portanto, precisamos escrever alvos para esse ano de 2021 e eu quero sugerir um deles. E que tem tudo a ver com resolução de ano novo, que é esse: eu quero em 2021 ver o invisível. Como assim? O que significa ver o invisível? Primeiro precisamos entender que invisível não é aquilo que não existe. O invisível é aquilo que existe, mas que ainda está longe. Existe, mas ainda está no futuro. Esse é o significado de ver o invisível. Ele não vejo claramente agora porque ele está longe, mas eu sei que ele vai chegar. Assim, por exemplo, as mulheres que estão solteiras e querem casar, elas já veem o invisível. Elas sabem, está ali, está perto, estou quase lá. Esse é um alvo maravilhoso para 2021. Aqueles casais que querem filhos podem colocar essa expectativa de ver o invisível, sabem que eles podem ficar grávidos e os filhos vão nascer, não estão aqui hoje, mas essas pessoas já conseguem enxergar o invisível, aquilo que está se aproximando, está longe, mas vai chegar. Mesmo em relação a todos nós que somos imigrantes e aqueles de nós que estão aguardando a mudança de status, isso é um alvo. Eu sei que está aí, eu sei que existe, eu sei que é real, e eu já consigo enxergar. O mesmo em relação ao ano de 2021. É a mesmíssima coisa. Nós estamos em 2020, mas já enxergamos o 2021 que ainda não se aproximou de nós. Então nós caminhamos em direção ao futuro. Nós vemos o invisível que existe, está longe, mas está chegando perto. Então quero propor para você colocar como alvo em 2021 ver o invisível, mas da perspectiva bíblica. Essa resolução de ano novo segundo a Bíblia. E a Bíblia fala sobre ver o invisível em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Veja o que a Bíblia fala. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. A Bíblia fala sobre o invisível. O que seria isso? O que é o invisível segundo a Bíblia? Nós encontramos no versículo 18 que lemos. Paulo diz que aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, tudo que é transitório é visível e tudo que é eterno é muito bem.
é invisível. Ver o invisível é ver aquilo que está no futuro e que é eterno, é ver aquilo que está no futuro e que nunca acaba, é ver aquilo que está no futuro e que não tem fim, que dura para sempre. Esse é o significado de invisível na Bíblia. Portanto, se a coisa acaba, bem, essa coisa não deve ser a minha resolução principal de ano novo. Por exemplo, alguns podem estar pensando, minha resolução de 2021 é comprar o iPhone 12. Bem, essa pode ser uma resolução de ano novo, mas não é a bíblica. Porque a Bíblia diz que o invisível é aquilo que está no futuro e que não acaba, é eterno. O iPhone, depois de 5 anos, meu irmão, esquece. Se você não quiser trocar, você vai ser obrigado a trocar, porque não funciona mais. O que Paulo nos coloca aqui, nós não podemos fixar os olhos naquilo que acaba, não podemos ter uma fixação por esse iPhone 12, ainda que seja bem legal, porque ele acaba. Não é necessariamente uma resolução de ano novo, de acordo com Paulo. Uma casa nova, isso é maravilhoso. Devemos trabalhar, devemos investir, mas não podemos transformar essa casa na nossa fixação. Paulo diz que devemos fixar os nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Devemos fixar os nossos olhos naquilo que é invisível, ou seja, aquilo que está no futuro e que não acaba. Portanto, se você ficar fixado nisso, você corre sérios riscos. E eu vou dizer por quê. E outras coisas mais que acabam. Fazendo essa brincadeira com vocês. Universidade. Você deve ir para a universidade, deve estudar, deve se preparar, mas não pode ser aquela fixação de morrer, porque acaba. Tudo isso é bom, é importante, mas não é eterno. Eu preciso ter fixação, diz a Bíblia, por aquilo que é eterno. A minha resolução de ano novo, de acordo com a Bíblia, precisa ser aquilo que está no futuro, que não acaba. O que é que não acaba? Alguém se lembra de um versículo bíblico? O amor jamais acaba. Tem até música, né? Não acaba. E Paulo fala que os dons passam, as línguas passam, a profecia passa, mas o amor não acaba e permanecem os 3, quais são? A fé, a esperança e o amor. E Paulo diz, o maior deles é o amor. Mas aqui nesse texto que lemos de 2 Coríntios, Paulo, ele está falando de amor que não acaba, mas ele está falando de algo mais. E aqui temos um pouquinho da teologia de Paulo. O que é olhar o invisível para Paulo? O que é ver o invisível? É olhar para o futuro, para aquilo que está no futuro, que está aproximando de nós e é eterno. O que está no futuro, está se aproximando e é eterno? Pensando aí a teologia de Paulo. O que está no futuro, está se aproximando de nós e é eterno? O reino de Deus. O reino de Deus já está aqui, mas ainda não de maneira completa. E está se aproximando de nós cada vez mais. Porque em breve nós viveremos o novo céu e na nova terra. Em breve a Jerusalém descerá dos ares e se estabelecerá aqui. Em breve Jesus volta, em breve tudo será transformado. Nós, como cristãos, estamos caminhando em direção a esse futuro. Esse mundo passa, esse mundo é transitório, esse mundo acaba, mas o reino de Deus não acaba nunca. E ele está no futuro e caminhamos para ele. Essa é a ideia de Paulo aqui quando ele fala sobre o invisível.
Devemos ver o invisível, devemos andar nessa vida olhando para o reino de Deus que é eterno e que está se aproximando de nós. Essa deve ser a nossa fixação. É nesse lugar que devemos colocar os nossos olhos. Essa deve ser a nossa resolução de ano novo. Ver o invisível, ver o reino de Deus que está chegando. E mais. Acelerar a vinda do reino de Deus. Devemos viver para isso, devemos trabalhar para isso, devemos nos esforçar para isso, devemos usar os nossos recursos para isso, para que o reino de Deus chegue o mais rapidamente possível. Dá para fazer isso? A Bíblia diz que dá. Em Apocalipse 6:11, aqueles que morreram por causa do Evangelho perguntam para o Senhor: Senhor, até quando? Até quando? Até quando o Senhor não vai julgar a nossa causa? E a resposta do Senhor para eles foi qual? Apocalipse 6:11. Até que se complete o número daqueles que serão mortos por causa do Evangelho. Então existe um número de pessoas que por causa do Evangelho serão... Jesus... No sermão apocalíptico dele, está lá em Mateus 24, ele coloca um outro critério, nos mostrando de que maneira podemos acelerar a vinda do reino. Jesus disse: e o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. O reino de Deus não vai chegar, o reino de Deus não vai ser estabelecido, o reino de Deus não vai acontecer enquanto o evangelho não chegar a todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos. Isso está nas nossas mãos. Não são os anjos que vão pregar o evangelho nesses lugares, somos nós. A Bíblia diz que naquele dia estarão diante do trono e do Cordeiro gente de toda tribo, língua, povo e nação. Essa missão, meus irmãos, é sua, é minha. Essa missão é nossa. Paulo diz que devemos caminhar e ver o invisível, ver o reino de Deus, caminhar em direção a Ele que se aproxima de nós. Isso significa que devemos trabalhar por isso, nos esforçar por isso. É uma resolução de ano novo. Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, que o teu reino venha, que a tua glória venha, e o Senhor alcance mais pessoas, que Jesus volte. Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa deve ser uma fixação da nossa vida. É isso que Paulo diz aqui nesse texto: ver o invisível, ver o reino chegando. Quando nós nos envolvemos mais na igreja, a igreja é a agência do reino de Deus. A igreja é o que Deus usa para alcançar as pessoas e as nações, em todos os lugares. A igreja, quando nos envolvemos na igreja, nós estamos trabalhando para que o reino de Deus venha. Nós estamos caminhando em direção ao estabelecimento pleno do reino. Meus irmãos, isso tem que ser nossa fixação, resolução de ano novo. Muito mais do que aquela dieta que você está pensando em fazer. Aquela dieta da lua, você só não come a lua, mas come tudo mais. O reino. Essa deve ser a nossa busca. O nosso trabalho, o nosso esforço, é isso que Paulo diz. O invisível é aquilo que é eterno, é aquilo que não acaba, é aquilo que está no futuro, mas está chegando, está lá longe, mas está se aproximando. A santificação faz parte disso. A Bíblia diz que aquele que se limpe cada vez mais, que se suje cada vez mais. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, isso precisa ser parte da nossa vida. O reino. Isso é a resolução de ano novo, olhar para o futuro e ver o que Deus nos chamou para ver. Para quê? Tá, alguém pode se perguntar, tudo bem, mas para quê?
Qual que é o benefício disso? Por que que isso é importante? O que isso tem a ver comigo? Para que eu tenho que fixar os meus olhos no reino de Deus? Para que eu tenho que olhar para aquilo que é eterno? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Primeiro você vai ganhar convicção. Aqui no versículo 17, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Uma coisa legal aqui em Paulo é essa aqui. Paulo gosta de usar paradoxos. Então, ele coloca sofrimentos leves e momentâneos. Isso aqui é o oposto de leve, glória pesada, e momentâneo, glória eterna. Ele usa esses trocadilhos. Então, o sofrimento é leve e momentâneo, mas a glória é pesada e eterna. Mas vamos entender isso. O que significa convicção? Olhar para o reino de Deus, apressar a vinda do reino de Deus, viver na expectativa da vinda do reino, trabalhar para isso, colocar isso como resolução de ano novo. O que isso vai trazer de benefício para mim? Vamos por partes. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos mostra aqui que vivemos no contexto de sofrimento. Porque Paulo diz aqui que os nossos sofrimentos... Meus irmãos, esse ano de 2020 foi um ano duro. Teve um casal que decidiu... encontrou uma saída para não se infectar com o coronavírus, entrou no barco e foi para uma ilha. De repente, descobriu que o furacão está chegando. Como é que eu saio? Mas precisamos olhar para essa questão de sofrimento e entender, não o sofrimento em si, mas a estratégia de Satanás ao usar o sofrimento. Satanás não está assim preocupado em nos fazer sentir dor. Satanás quer fazer com que esses sofrimentos nos tirem do caminho. Ele quer nos distrair com os sofrimentos, com as lutas, com as tribulações. Ele usa esse sofrimento para nos forçar a tirar os olhos daquilo que é eterno, do reino de Deus, do que é importante, do que não acaba. A pessoa está vivendo naquela tribulação, ela se esquece do reino, ou ela é tentada a se esquecer daquilo que é importante. E Satanás sempre fez isso. Ele fez isso com Jesus. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. E Jesus veio estabelecer o reino de Deus se entregando para morrer na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse se entregado para morrer na cruz do Calvário e não tivesse permanecido ali, não tinha reino, não tinha salvação, não tinha nada. Nós estávamos perdidos. Satanás sabia disso. E por isso que, ao ver Jesus na cruz, Satanás fez de tudo para distrair Jesus, para que Jesus saísse do trilho. Quando ele estava lá pregado, Satanás usou a boca de pessoas para dizerem para Jesus: você é o Filho de Deus? É mesmo? Então desce da cruz, que aí nós vamos crer. O propósito de Satanás era fazer com que Jesus, que estava debaixo de muito sofrimento, Jesus se distraísse e pensasse: o que eu estou fazendo aqui? Vou esquecer o reino, vou pensar em mim mesmo. Estou cascando fora. Satanás usou a mesma estratégia com os discípulos. Em Atos, nós vemos que os discípulos estavam pregando o Evangelho e, portanto, pregar o Evangelho tem a ver com o reino. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim ou não? Eles estavam pregando o Evangelho para que mais pessoas fossem salvas, para que mais gente conhecesse Jesus. Então Satanás usou algumas pessoas para perseguirem os apóstolos, prender. Não. O que eles disseram? Lembra? Nunca mais fale no nome de Jesus. Essa é a estratégia de Satanás. É tentar prender você, para intimidar você, para que você perca o alvo e se esqueça de falar de Jesus. Eu não quero mais falar.
é criar uma situação na internet, uma cultura do cancelamento, o que for, para que você fique acuado e se esqueça do reino de Deus e vai cuidar das suas coisas. É fazer você, que é jovem, adolescente, sofrer bullying na escola, e você está em direção ao reino de Deus, pregando o evangelho, testemunhando, anunciando Jesus, cheio da glória, e aí começa a sofrer bullying. O propósito de Satanás não é o bullying, mas é fazer você ficar tão acuado, tão angustiado com aquele sofrimento, que você se esquece do reino, se esquece de Deus, se esquece da salvação, se esquece da glória, e vai se envolver com outras coisas. Satanás fez isso com muitas pessoas na infância. Tem muitas pessoas que sofreram na infância, sofreram privações severas. E quando cresceram, ficaram com fixação em ganhar dinheiro. Elas não estão preocupadas com o reino. Elas pensam, eu sofri tanto na infância, e agora eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Elas estão perdidas nesse caminho, elas estão distraídas. O sofrimento as levou a esse lugar. Outras pessoas na infância sofreram tantos abusos, que hoje a fixação dessas pessoas é serem independentes. Eu não quero me envolver com ninguém, não quero me relacionar com ninguém, não quero estar com ninguém, eu sou só eu. O sofrimento levou essas pessoas a perderem o foco, a perderem o alvo, a se esquecerem do que Deus tem, a se esquecerem do que é eterno. E Satanás faz isso, ele usa o sofrimento para levar as pessoas a se distraírem. Essa situação do coronavírus, por exemplo, situações esqueceram de Deus nesse caminho. Algumas encontraram Deus, mas outras tantas que conheciam a Deus se perderam. Naquelas caixinhas do Instagram, sabe? Aquelas caixinhas. Uma das coisas que eu fiz nesse tempo foi responder caixinha. É muito legal. Tem de tudo, cara. Caixas de pergunta, obrigado. Eu sempre preciso da ajuda dos universitários aqui. Caixas de perguntas. Dos comentários mais comuns daquelas caixinhas é assim, pastor, cansei de congregar, será que eu tenho que congregar? Estou gostando de ficar em casa. É maravilhoso, o que você acha? Vai perguntar para o pastor o que eu acho de ficar em casa, né? Mas a pessoa se distraiu, não, vou ficar aqui, fazer um churrasquinho. É maravilhoso, você me convida quando você for fazer, mas o congregar faz parte desse avanço do reino. O estarmos juntos para crescermos, o estarmos juntos para nos edificarmos, para nos ajudarmos uns aos outros, para falarmos de Jesus uns para os outros, para que a glória de Jesus brilhe por meio da nossa vida, para que os outros vejam, olha onde que esse povo está indo no dia 31 de dezembro. Eu estou indo para a igreja, vão! Mas, meus irmãos, Paulo diz aqui, nos faz saber, que quando nós resistimos às tentações, quando nós mantemos os nossos olhos no reino dos céus, Deus mesmo nos faz ter a convicção de que Ele vai transformar todos aqueles sofrimentos em uma glória eterna, que pesa muito mais do que os sofrimentos que temos. Deus coloca essa certeza no nosso coração. Se no meio das tribulações, nós mantemos os nossos olhos no reino dos céus, Deus vai colocando no nosso coração a convicção de que vale a pena, porque esses sofrimentos que temos aqui, eles vão ser transformados em glória ali. Aquilo que passamos de dificuldade aqui por causa do nome do Senhor, o Senhor está anotando isso e Ele vai nos dar uma glória tremenda, eterna e pesada ali no futuro. Esse sofrimento que vivemos por causa do nome do Senhor não é ignorado por Deus. Aquilo que sofremos aqui no nome do Senhor está sendo contabilizado aqui no reino dos céus e será transformado em uma glória eterna que pesa muito mais do que aquilo que vivemos aqui. Meus irmãos, isso é bíblico. Basta você ler Filipenses 2, de 5 a 11. Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Porque mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, Paulo fala do sofrimento de Jesus. Será que o sofrimento de Jesus ficou esquecido? A Bíblia diz, por causa disso. Porque Jesus manteve o foco, manteve o olhar, manteve-se no caminho de Deus a salvação. Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O sofrimento que vivemos aqui, que Jesus viveu aqui, redundou em mais glória para Ele. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, por causa dessas pressões e desse sofrimento que Ele teve aqui. E Ele manteve os olhos em Jesus, em Deus, o Pai, no plano do Pai para Ele. Paulo tinha tanta convicção disso, que na última carta que ele escreveu, a carta para Timóteo, ele disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo tinha tanta certeza de que aquelas lutas que ele viveu aqui, tinham resultado no futuro, iam ser transformadas em glória. Deus iria dar para ele sobremaneira, que ele disse, ainda vivo, pois agora a coroa da justiça me está guardada. Que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, quando vivemos essas lutas aqui, mas mantemos os nossos olhos em Deus, isso é contabilizado. E é transformado em glória, no reino dos céus. Então, moça, você que mantém a sua pureza, e o seu namorado pressiona você, mas você tem que ir para um hotel, vai deitar comigo, e você diz não por causa de Jesus. Saiba, eu sei que você vive essa angústia no seu coração, essa pressão toda. Saiba, Deus está vendo e está transformando isso em glória para você. Você que é homem, que está sendo tentado lá no seu trabalho, aparece aquela mulher perigosíssima e joga, sai para lá, o sangue de Jesus tem poder, e você permanece firme no Senhor. Saiba que Deus está vendo essa sua postura por causa dele, isso está sendo transformado em glória. Talvez você veio para cá e é um missionário nessa terra, você veio com a convicção de Deus. Às vezes o seu coração fica apertado, meu Deus, eu estou aqui, eu vim, tem tanto tempo que eu não vejo minha família, mas eu vim com essa convicção do Senhor. Saiba, toda essa dor e essas lágrimas, Deus está transformando em peso de glória. E essa convicção se torna cada vez mais forte no nosso coração, à medida em que passamos pelas tribulações, mantendo o foco no reino. Essa é a resolução que eu tenho de ano novo, eu estou indo para lá. E não é só para 2021 não, é para 2021, 2022, 2023, 2024, até Jesus voltar. Mas existe mais uma razão aqui que eu quero colocar e vou terminar com ela. Paulo diz que nós devemos fazer essa resolução de ano novo, de ver o invisível, de ver o reino de Deus, de buscar o reino de Deus, de caminhar olhando para o reino de Deus, que está no futuro e eterno, porque nós precisamos ser transformados. Paulo aqui no versículo 16, ele diz assim, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Mais uma vez Paulo coloca, está vendo? Exteriormente, exteriormente desgastados, interiormente renovados. Aqui nós aprendemos dois princípios com Paulo. O primeiro princípio é que as aparências enganam. É isso aí, gente, não precisa nem pregar mais. As aparências enganam. Se a pessoa está desgastada do lado de fora,
não significa que ela está desgastada do lado de dentro. E se a pessoa é bonita do lado de fora, não significa que ela é bonita do lado de dentro. Paulo e Jesus foram desgastados do lado de fora e eram bonitos do lado de dentro. Jesus era tão desgastado do lado de fora, que ele não tinha 33 anos, e sabe qual foi a idade que deram para ele? Próximo de 50. Você se lembra lá, quando Jesus falou que viu Abraão, eles disseram, mas você não tem nem 50 anos, ué. Ele tinha 33 e julgaram a idade dele para 50, não tem nem 50. Desgastado, marcado, por causa das pressões, por causa das batalhas que ele havia enfrentado, mas por dentro, Jesus era bonito. E Paulo, por dentro, por fora ele diz, eu estou desgastado, mas por dentro, bonito. As aparências enganam. Você pode ver uma pessoa maravilhosa do lado de fora, não diz absolutamente nada do que está dentro. Nada. Só existe uma maneira da pessoa ser bonita por dentro. Só uma maneira. Que é fixando os olhos naquilo que é invisível. É colocando os olhos no reino dos céus. Porque existe um princípio, meus irmãos. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós admiramos. Eu vou repetir, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós admiramos. Se você admira alguma coisa, você vai se tornar cada vez mais parecido com ela. Portanto, se você admira o que é temporário, o que é transitório, o que é passageiro, você vai buscar cada vez mais o que é passageiro, e dentro de você vai construir aquilo que é passageiro. O seu coração vai ser esse coração dobre, turbulento, tudo passa. Porque dentro de você está construindo aquilo que você busca do lado de fora. Do lado de fora você busca o que é passageiro, do lado de dentro você vai viver simplesmente essa inconstância, essa decadência, essa instabilidade total. Porque do lado de fora você busca o que é instável. Você mira isso, do lado de dentro você vai construir isso. Que beleza existe nessa instabilidade, nessa decadência? Não tem nenhuma. A pessoa pode ser linda e maravilhosa do lado de fora, mas do lado de dentro essa pessoa está completamente decadente, corrompida, perdida, angustiada, cheia de dúvidas, desesperada. Porque ela sempre busca aquilo que é transitório, ela fixa os olhos naquilo que é passageiro, e dentro dela ela constrói essa ideia de passageiro, de transitório, de decadente, de dúvida, de incerteza. Por isso, que o princípio que Paulo coloca aqui é esse: quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que permanece para sempre, naquilo que não tem fim, naquilo que não muda, naquilo que é de Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com aquilo que vemos. O reino de Deus vai tomando conta da nossa vida, o nosso coração vai sendo transformado por aquilo que é do céu, por aquilo que não se corrompe, não se perde, não se desgasta. Do lado de fora você pode até se desgastar, mas do lado de dentro você vai sendo transformado, vai sendo mudado. E não há como, meus irmãos, eu ler esse texto e ler esse versículo dessa transformação, e não há como eu não me lembrar de Enoque. Você se lembra da história de Enoque? Enoque tinha 65 anos, ele foi pai, ele gerou Matusalém. Matusalém é o homem mais velho que já andou na face da terra, né, que viveu mais anos. Ele era filho de Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. O povo vivia muito naquela época, né? Eu achava que a minha tia Anita vivia muito, né, Benjamin? Mas Enoque viveu mais. A tia Anita viveu 104. Mas Enoque viveu 365. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Viveu ao todo 365 anos. E a Bíblia diz algo maravilhoso. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. A Bíblia fala de dois homens que não morreram, Enoque e Elias. Elias subiu no redemoinho e Enoque foi andando com Deus, e de repente ele olha para o lado e já estava no céu. Uau!
Deus o tomou. Eu fico imaginando Deus assim, olhando para Enoque, dizendo: Enoque, você já não é mais da terra. O senhor andou olhando para o céu, olhando para mim, andando comigo, conversando comigo. Você é mais do céu do que da terra. Vem para cá de uma vez. Já era outro, completamente transformado, porque ele fixava os olhos no que é eterno. Moisés viveu essa vida. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Israel a desfrutar os prazeres transitórios do pecado, porque ele via o invisível. E quem foi Moisés? Olha, eu tenho certeza que você tem uma resolução de ano novo. Você quer ser melhor. Quantos querem ser melhores nesse próximo ano de 2021? Eu sei que você pode fazer, a minha irmã, um botox, uma plástica, não tem problema ficar bem do lado de fora, mas o mais importante é do lado de dentro. E a única maneira de nós nos tornarmos melhores pais, a única maneira de vivermos a justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quanta gente não tem paz? Quanta gente não vive alegria? A única maneira de vivermos a justiça, paz e alegria do Espírito Santo é andando nessa terra, olhando para o reino dos céus e trabalhando para que o reino dos céus venha. Porque assim Deus trabalha e transforma o nosso coração, olhando para aquilo que é eterno. Talvez você queira se tornar um homem de Deus na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. A única maneira disso acontecer é colocando como resolução de ano novo: Deus, eu quero buscar o teu reino, eu quero andar nessa terra olhando para o teu reino, eu quero viver nesse mundo pregando o evangelho, eu quero viver nesse mundo compartilhando Jesus com as pessoas, eu quero viver nesse mundo anunciando salvação, eu quero viver nesse mundo envolvido com a tua igreja, eu quero viver nesse mundo discipulando pessoas, eu quero viver nesse mundo vendo gente sendo arrancada do inferno. É por isso que eu estou aqui. Quando você vive assim, o seu coração vai sendo transformado, vai sendo mudado, porque os seus olhos estão naquilo que é eterno, daquilo que não passa, naquilo que não muda. E Deus vai colocando essa eternidade no seu coração. Não existe outro caminho. Você pode ler aí 12 dicas para se tornar um pai melhor, maravilhoso, leia. Mas não vai adiantar nada. Na segunda semana você já esqueceu o livro todo. Mas se você viver a sua vida olhando para o reino dos céus, pregando Jesus, vivendo Jesus, ansiando por Jesus, buscando ser transformado, porque você está fixado, é uma fixação: eu quero o reino de Deus, eu quero o reino de Deus, eu quero o reino de Deus. Deus vai colocar o reino dele dentro de você e vai transformar você. Você vai se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha, uma melhor amiga. É o que vai acontecer com você. E de repente as pessoas vão olhar para você e vão dizer: uau, você está igual a Enoque, cara, andando com Deus, sendo transformado. Que essa seja a nossa resolução de ano novo. E para que consigamos essa mudança, precisamos colocar os nossos olhos naquilo que é invisível, no reino de Deus, e viver e trabalhar pelo reino de Deus para que Ele venha. Queremos ser transformados, não é verdade? Queremos ser transformados. Isso. Queremos ser cidadãos do céu, vivendo nessa terra. Queremos. Porque o ano novo é aquele que está chegando, existe, está chegando próximo. E o reino dos céus é aquele que existe, está próximo, só que é eterno. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.